No vídeo de hoje eu quero explicar por que foi tão difícil para mim deixar de jogar futebol. Eu já comentei aqui no canal que até os meus 15 anos eu jogava futebol e era a coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida. Eu tinha sonhos de me tornar um jogador e com 15 anos eu jogava num time da cidade de Marília, não era um time profissional, mas nós disputávamos campeonatos. Eu me lembro com 15 anos nós fomos disputar um campeonato numa cidade chamada Florinha, que é aqui no interior de São Paulo. Nessa época eu já tinha a deficiência visual, eu já tinha dificuldade para enxergar, mas eu ainda conseguia enxergar perto de mim os jogadores, a bola, de uma distância considerável eu conseguia enxergar o gol. O que eu não conseguia enxergar era o treinador que ficava do outro lado do campo. Então eu fui disputar esse campeonato. E no primeiro jogo ele me colocou para jogar. Quando eu entrei em campo, ele gritava o meu nome e fazia gestos com a mão para me mostrar o que eu tinha que fazer. E eu não enxergava a mão do treinador. Aí ele me xingou bastante. Depois disso ele não me colocou mais para jogar e ali eu percebi que eu não poderia ser um jogador de futebol, que a minha deficiência visual iria me limitar e me impedir de realizar esse sonho. E foi muito difícil para mim. Depois disso, eu tive um longo período de depressão. Foram anos difíceis que eu passei. E nesse vídeo eu quero explicar por que foi tão difícil assim de deixar de jogar futebol. Em primeiro lugar, como eu já relatei aqui, futebol era a coisa que eu mais gostava de fazer na minha vida. Mas eu pensei em três motivos. Por que foi tão difícil? O primeiro deles é porque no futebol eu tinha aceitação. Quando eu jogava bola, eu sempre tinha alguém que me chamava para jogar bola, que lembrava de mim. Eu sempre fui escolhido para jogar bola na escola, nos campinhos, nas ruas, quando iam se formar os times. Eu sempre era escolhido. Eu nunca fui deixado de lado no futebol. Eu fiz muitas amizades no futebol. Eu tinha minha turminha que jogava bola comigo. Então, no futebol, eu tinha aceitação, eu era aceito. Eu já conversei com muitas pessoas que são deficientes visuais e muitas pessoas já me relataram: olha, se eu tiver que viver sozinho, eu vivo, eu não dependo da atenção das pessoas, eu não dependo da aceitação das pessoas, eu não dependo se eu sou lembrado ou não, se eu sou aceito ou não, mas eu não consigo ser assim. A minha personalidade é querer ser aceito. Eu me sinto bem quando eu sou aceito por alguém, quando eu sou escolhido por alguém, quando eu sou lembrado por alguém. Se eu chego num ambiente e eu não consigo me enturmar, as pessoas me deixam de canto, eu já não volto mais naquele ambiente. Eu preciso disso, ser escolhido, ser aceito, ser amado, ser lembrado. E eu tinha isso no futebol. Quando eu jogava bola, eu tinha amizades, eu era escolhido, eu era lembrado, diferente da escola. Na escola, por exemplo, para mim escrever, alguém tinha que sentar do meu lado para ditar o que estava escrito na lousa para eu escrever no caderno. Quem fazia isso era o meu primo. Mas houveram vezes que meu primo faltava na escola e aí eu precisava de alguém para me ajudar. Nesses momentos eu nunca fui escolhido, eu nunca fui lembrado. Inclusive na minha sala de aula tinha bastante garotos que jogavam bola comigo, amigos que jogavam futebol comigo, que me escolhiam para jogar no time deles. Mas na sala de aula eles não me escolhiam, eles não lembravam de mim. Quando alguém tinha que sentar do meu lado e ler alguma coisa para mim, ditar para me escrever, eu não era escolhido, eu não era lembrado. E depois que eu parei de jogar futebol, por muito tempo também, eu não tive mais essa aceitação, ninguém lembrava de mim, ninguém me escolhia para nada, não tinha mais amigos. Então, em primeiro lugar, por que foi tão difícil para mim deixar de jogar futebol? Por causa da aceitação. Eu perdi essa aceitação. No futebol, eu era aceito. Em segundo lugar, no futebol eu tinha um propósito. Quando eu jogava bola, eu tinha um propósito. Qual que era o meu propósito? Me tornar um jogador profissional. E dentro desse propósito eu tinha muitas metas, muitos planos, muitos sonhos. Então, quando eu jogava bola, eu pensava: eu vou me tornar um jogador profissional, vou jogar no clube que eu torço, que é o Corinthians. Quem sabe eu vou jogar na seleção, quem sabe eu possa jogar
numa Liga dos Campeões, eu posso jogar num time de alto nível da Europa. Então, no futebol, enquanto eu praticava esse esporte, eu tinha um propósito, eu tinha sonhos, eu tinha metas. E quando eu parei de jogar futebol, por causa da visão, eu perdi o meu propósito, eu perdi as minhas metas, eu perdi os meus sonhos. O meu único sonho era ser um jogador de futebol. E por mais que desde os meus 8 anos eu comecei a perder a minha visão, eu não me tocava, eu não tinha maturidade para entender que eu não poderia ser um jogador. Então eu só sonhava com aquilo. O meu único propósito era ser um jogador de futebol. E quando eu parei de jogar bola, não tinha mais propósito, não tinha mais sonhos. A minha vida era um dia após o outro. Todos os dias eram iguais. Eu não tinha propósito para nada, não tinha nenhum sonho. Por isso que foi tão difícil para mim deixar de jogar futebol. Eu perdi o meu propósito. Em terceiro lugar, por que foi tão difícil para mim deixar de jogar futebol? Porque o futebol, ele ocupava meu tempo. Quando eu jogava bola o dia inteiro. O único momento que eu não estava jogando bola era o momento que eu estava na escola. Mas todo o tempo livre que eu tinha, eu estava no campinho jogando futebol. Eu era aquela criança que meus pais, meus avós, eles tinham que me chamar para almoçar, para jantar, para tomar banho, senão eu passava o dia inteiro jogando bola. Aquilo ocupava o meu tempo. E quando eu parei de jogar futebol, eu fiquei na minha casa, trancado no meu quarto, sem nenhuma ocupação. E quando nós não ocupamos o nosso tempo, a nossa mente ela é ocupada de pensamentos que na maioria das vezes são pensamentos negativos, são pensamentos ruins. E por isso que foi para mim tão difícil deixar de jogar futebol, porque além de eu o futebol era para mim algo que eu gostava muito, coisa que eu mais gostava de fazer. No futebol eu era aceito, eu tinha um propósito e eu tinha uma ocupação. Depois que eu parei de jogar bola, eu não tinha mais essa aceitação de ninguém, ninguém me escolhia, ninguém lembrava de mim, não tinha mais amizades, eu não tinha mais um propósito, os meus dias eram todos iguais, todos repetidos, e eu não tinha mais uma ocupação. Eu passava os meus dias dentro do meu quarto, por isso que eu passei um longo período de depressão. E eu creio que quando uma pessoa ela vive sem essas três coisas, sem aceitação, sem propósito e sem ocupação, ela acaba também passando por isso, tendo um momento de depressão, um momento onde você não quer mais viver, onde você não tem mais ambição, onde você não tem mais alegria. E esse é o vídeo de hoje. Eu quis relatar aqui por que eu passei por essa depressão logo após de eu parar de jogar futebol. E você que assiste o meu vídeo, já aconteceu com você de você deixar de fazer algo que você gostava muito por causa da visão? Comenta aí, eu quero conhecer a sua história também, saber como que você fez para vencer a depressão. Meu nome é Jean Silva, 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba, tenho Stargardt, ceratocone, sou uma pessoa com deficiência visual. Diário de um Começo, por Jean Silva.